nosso momento de escola bíblica dominical, e aí depois disso eu explico aí a razão da aula. Pai, muito obrigado por mais esse dia de vida, por mais essa semana que se inicia. Muito obrigado pelo seu cuidado demonstrado ao longo dessa semana. Muito obrigado pela oportunidade que tivemos de celebrar o nascimento de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Te pedimos que o Senhor também nos dê agora um momento abençoado, que o Senhor fale ao nosso coração, que Teu Santo Espírito abra ao nosso entendimento, para que possamos glorificar o Seu nome através da Tua palavra, através de Te conhecer mais e melhor, e que isso surta um efeito prático na nossa vida diária. É no nome do Teu Filho, nosso Senhor e Salvador, que nós oramos e agradecemos. Amém. Então pronto, como eu expliquei para vocês tem 2 ou 3 semanas, dentro da Constituição da nossa denominação, antes de nós convocarmos uma assembleia para eleição de oficiais, se faz necessário, caso a gente queira seguir as regras, explicar quais são as qualificações desse ofício. Eu poderia simplesmente chegar aqui, ler o texto bíblico para vocês e falar assim, está tudo certo, está explicado. Agora, eu não quero fazer isso. Então, eu entendo que existem, boa parte da nossa igreja vem de uma origem eclesiástica diferente da que a gente faz parte agora. Então, a gente tem muitas pessoas oriundas de outras denominações. Então, eu entendo que se faz necessário eu investir tempo explicando o que é o ofício, porque como eu disse para vocês na aula, que eu expliquei o ofício do diácono, e nós em breve mandaremos o link novamente no grupo, caso você não assistiu, por favor, assista, que quando nós elegemos um oficial que não está de acordo com as qualificações das Sagradas Escrituras, o que isso traz para a igreja? Traz juízo, traz problema, né? E traz muita dor de cabeça para mim. Eu não quero dor de cabeça, eu sou o cara que gosta do conforto, eu não quero problema para a minha vida, né? Só estou na vocação errada se fosse esse o objetivo final, né? E nós, por conta do avanço da nossa igreja e das necessidades, as demandas da igreja, a gente precisa eleger aí pelo menos mais um presbítero. Então hoje, depois do culto, nós faremos a convocação de uma nova assembleia. Então nós teremos uma assembleia, se Deus quiser, uma assembleia no meio de janeiro e uma assembleia no começo de fevereiro. Então, a assembleia do meio de janeiro, a ideia é a eleição de diáconos, e a do começo de fevereiro, a eleição de presbítero. Se essas pessoas estiverem dentro do parâmetro bíblico, se Deus quiser que essas pessoas sejam eleitas. Porque não basta a gente querer chamar a assembleia se o povo não votar. Então você, guiado pelo Espírito Santo, através de uma vida de oração, você tem a possibilidade de não votar no nome que foi indicado. Você não é obrigado a votar, você não é obrigado a escolher uma pessoa que você olha e fala, o padrão de vida dela é bem distinto, bem diferente daquele que está nas Sagradas Escrituras. Você não tem obrigação disso. Você tem a obrigação de ser fiel a Deus e votar de maneira adequada. Você não tem que votar porque a pessoa é tua amiga. Eu já cansei de ter amigo meu que eu não voto, mas nem, como diria no Brasil, nem que a vaca tussa. Não voto, é meu amigo, mas não serve para o negócio. Tem amigo meu que eu jamais convidaria para ser meu pastor auxiliar. Por quê? Porque eu entendo que não encaixa na dinâmica. Portanto, não se sintam pressionados a votar. Tá certo? Não se sintam pressionados a votar. Uma outra coisa importante. Igreja não é lugar de politicagem. Aqui não é lugar de ficar fazendo campanha. O único campanha que tem aqui sou eu. Certo? Leonardo Campanha, sou o único. Aqui não é para ter campanha pedindo voto, aqui não é para votar porque é meu amigo. Esquece isso aí.
E, considerando que existe uma sobreposição significativa das qualificações entre presbíteros e diáconos, a aula dos presbíteros vai ser um pouco diferente. Eu vou passar pelos mesmos slides iniciais, mas de uma maneira mais rápida hoje, só relembrando para quem esteve aqui da outra vez. E eu entendo que o ofício do presbítero, pela maneira como ele está inserido na vida da igreja e aquilo que ele precisa fazer, eu vou gastar mais tempo e eu vou trazer informações de um livro que eu comecei a estudar com o conselho e de outros livros que eu tenho lido. Dito isso, eu provavelmente darei de 2 a 3 aulas sobre o que é ser presbítero. Então nós vamos dar uma pausa agora na confissão de fé e nós vamos avançar com o ofício do presbítero. E aí o objetivo da aula, vocês estão cansados de saber, é porque nós teremos uma eleição. É importante que você compreenda esse ofício e a importância desse ofício dentro da dinâmica da vida da igreja. Então, cada ofício tem uma dinâmica específica dentro da vida da igreja, e é importante que você entenda isso. E se você entender o ofício, e se você entender a importância desse ofício, e se você for crente, qual que deveria ser a consequência natural? Que você buscaria a Deus em oração, que você buscasse a Deus em oração, para que Deus conduza o processo e para que você vote de maneira adequada. Nós não estamos cá a tratar de assuntos secundários da vida humana. Nós não estamos cá a tratar se a SpaceX, se a Tesla, se a GM, se o novo banco vai dar lucro ou prejuízo. Isso é coisa secundária, isso é coisa sem valor. Nós estamos cá a tratar de destino eterno. Se a igreja, a minha esposa não gosta que eu fale isso, mas se a igreja pudesse, e ela não pode, ser tratada como um negócio, o negócio da igreja seria salvação de almas, transformação de vidas e condenação de pessoas. Então a gente não está aqui a tratar de coisa secundária. Nós não estamos aqui a tratar de coisa de clima, de coisa de animal, nós estamos a tratar aqui de destino eterno. Então, por conta disso, demanda seriedade, e por conta disso, deveria colocar no nosso coração um temor que nos levasse a buscar a presença de Deus para falar assim: por favor, derrame da sua graça e não do seu juízo sobre nós. Dá-nos bons líderes, dá-nos bons presbíteros, dá-nos bons diáconos, porque senão a igreja de Cristo vai sofrer. E se a igreja de Cristo sofre, a gente sofre. Essa é a ideia aqui. Então quero que você abra a sua cópia da Sagrada Escritura, e aí eu cumpro o requisito de explicar as qualificações. Na primeira carta de Paulo a Tito, capítulo 1, eu vou ler os versos de 5 a 9, depois acredito que a gente não chegue nisso na aula, mas eu vou passar pelo texto de Timóteo e o texto de Tito, e eu vou pegar expressão a expressão, e expressão a expressão, eu vou explicar o que significa para desmistificar algumas coisas no nosso entendimento. Então, primeira carta de Paulo a Tito, primeira e única, certo? Que a gente tem guardado. Então está escrito assim na palavra do Senhor: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme te prescrevi. Então você vê que Paulo era o quê? Presbiteriano, certo? Constituísse presbíteros. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução e nem insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus,
Espera aí, bispo ou presbítero? É a mesma coisa. Então tem gente que abriu igreja aí sem entender os termos. Então existe uma igreja episcopal. Bispo e presbítero são duas palavras, e a gente vai falar sobre isso, que referenciam o mesmo ofício, mas com ênfase um pouco diferente, quando a palavra é utilizada, né? Então olha só, ele seja irrepreensível como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Você olha esse texto aí, o que você pensa? Você pensa assim, rapaz, nossa igreja está cheia de homem assim? Ou não? A hora que a gente vê essas características, nós devemos perceber o quão sério é cuidar da noiva de Cristo. Existe um sentido em que, quando eu olho para essas características, não parece ser a característica de um crente normal? Não é o que todo crente deveria ser, mas ao mesmo tempo a gente se assusta com a demanda. Não é estranho isso? Quem que não deveria ser hospitaleiro? Ou quem deveria ser inimigo do bem? Ou que crente deveria ser arrogante? Ou que crente deveria ser irado? Então nós veremos que não existe, entre aspas, nada de tão especial nas características, mas quando elas colocadas juntas assim assusta. Mas vai existir então um aspecto de que os presbíteros da igreja, eles são aqueles que vão, como diria no Brasil, ditar o ritmo do jogo. Serão eles os exemplos visíveis que as pessoas terão do que é piedade. E eu vou ler uma frase, eu não sei se vai dar tempo hoje de ler essa frase, mas é uma frase que eu usei na pregação quando eu falei sobre o presbítero. O presbítero ele tem a responsabilidade de dar forma e ação à pessoa de Cristo para a igreja. Quando as pessoas olharem para o conselho, elas deveriam ver a pessoa de Cristo. Então isso está só no objetivo, vamos começar aqui. Na aula dos diáconos eu falei o que era a igreja, nós vimos que a igreja, existem várias formas de descrever a igreja ao longo do Novo Testamento e ao longo das Sagradas Escrituras, e isso se dá pelo fato dela ser algo, num certo sentido, complexo. Então, a igreja é a noiva de Cristo, é o povo de Deus, é a congregação dos santos, e por aí vai. Isso significa que existem muitas características que estão sendo enfatizadas com figuras diferentes, mas todas elas apontam para a propriedade desse povo, ou seja, eles são propriedade de alguém. E se você pensa em noiva de Cristo, o noivo cuida da noiva. E se você arrumar confusão com a noiva, quem resolve? O noivo. Então existe, para nós que fomos eleitos, escolhidos para sermos liderança dentro da igreja, tem que existir um temor gigantesco no nosso coração. Porque nós não estamos a administrar algo que nós compramos. Não é algo que nós criamos. Foi algo que nós fomos comissionados. Quem comprou foi aquele que morreu na cruz. Atos vai dizer que Deus comprou a igreja com seu sangue. Quem comprou não fomos, nós não temos propriedade, nós não temos direito de fazer o que nós quisermos. E isso deveria nos dar medo.
Porque quando a gente decide, quando a gente resolve assuntos, quando a gente direciona a igreja, nós seremos responsabilizados por isso, de um jeito ou de outro. Então, vimos que a igreja é um organismo, uma instituição, então ela é um organismo e uma organização. A igreja é de fato algo em que está diante do Estado, ela responde para o Estado, e ao mesmo tempo ela é algo que, por ser um organismo, ela é viva, ela cresce, ela é dinâmica, né? E nós somos então embaixadores do reino de Deus, um reino que está em expansão e um reino que tem como objetivo a salvação e a transformação de vidas. E nós fomos chamados por Deus, isso é importante, nós como igreja e nós como liderança, fomos chamados por Deus para sermos instrumentos nesse processo. Nós fomos chamados por Deus para sermos um meio pelo qual pessoas serão salvas, transformadas e conduzidas. Nós temos esse privilégio de sermos usados por Deus para isso. E aí eu vou começar a usar com vocês um pouco desse livro, chamado Coração de Pastor, que é escrito por um pastor, John Sitteman, é um pastor americano, e eu tenho estudado ele com conselho, faz tempo que a gente não consegue parar para estudar o livro, por conta das poucas coisas que aconteceram nos últimos meses, mas a gente vinha fazendo uma série de discipulado ao longo desse livro. E esse pastor ele vai ter uma tese bíblica e bastante importante, que ele vai trabalhar com a definição do que é ser pastor, ou do que é ser presbítero. Ou será que existe diferença entre os dois? Essas são perguntas que esse livro vai buscar responder. E aí, eu vou contar com a sua paciência mais uma vez, que serão lidas aqui algumas citações. Então, olha só como que o Sitteman começa. A questão é que hoje em dia, os presbíteros quase sempre são membros de comitês que frequentam as reuniões, votam de acordo com as opiniões do seu eleitorado, escrevem relatórios das atividades das subcomissões e desejam terminar um breve, porém aparentemente interminável mandato, a fim de ter de volta algo que se lembram vagamente como sendo uma noite livre, com as pessoas que se recordam de um dia ter chamado de família. O que vocês extraem dessa frase? Nada? Me ajuda a te ajudar. E aí, o que vocês extraem dessa frase? É quase que isso. A gente aqui ainda tem muita noite livre. O nosso conselho ainda tem muita noite livre. Eles acham que não, mas ainda temos noite livre. O que mais que vocês, além dessa questão de que tem pouca noite livre, o que mais? Politicagem. Então ele está a trazer aqui uma visão que infelizmente tem permeado, e eu vejo isso não só a igreja nos Estados Unidos, porque ele escreve dentro do contexto americano, mas uma realidade que eu vi dentro da igreja brasileira. Então, quando eu falei para vocês no começo que igreja não é lugar de politicagem, é porque não é incomum, certo? Eu não falei que acontece sempre, eu falei que não é incomum pessoas na igreja, ou ministérios, ou departamentos dentro da igreja, tentarem eleger um presbítero que seja a voz daquele grupo. Estão entendendo a lógica? Então, vou dar um exemplo hipotético. Faz de conta que exista numa igreja um coral institucionalizado. Então, existe um coral que todo ano é sempre o mesmo grupo, está sempre formado, eles estão sempre a ensaiar. E esse grupo vai se apresentar em shopping, metro, enfim, esse grupo vai fazer apresentações, vai se apresentar, às vezes em atividades especiais na igreja, ou vai conduzir a igreja durante o domingo em alguns cânticos. Mas esse grupo, ele tem demandas, porque esse grupo é grande. E é um grupo cheio do quê? De artistas.
né? O pessoal da música são os artistas da igreja, né? No Antigo Testamento eram os levitas, né? Mas não, na igreja nossa, não na nossa, né? Na igreja por aí tem muito artista. E aí, o que eles vão fazer? Olha, tem um camarada aqui no nosso meio que talvez tenha condições de ser presbítero. Se a gente, e eu não estou falando que aconteça de maneira organizada isso, tá? Não estou falando que tenha uma articulação tão descarada. Talvez a ideia por trás esteja lá. Se a gente eleger um do nosso meio, ele com certeza vai tomar conta das nossas demandas. Vai ser ele que vai estar lá para nos defender e conseguir sala na igreja para que a gente possa guardar as nossas togas, que é muito importante, guardar as togas. Esse negócio de sala de EBD serve para nada. Agora, guardar as togas, como que se vive sem isso numa igreja? É possível, por exemplo, que um grupo de mulheres na igreja brasileira denominada SAF, Sociedade Auxiliadora Feminina, fala assim, é importante que a gente ponha um dos nossos maridos mais mandados que tem aqui para ser nossa representante lá, ser a nossa voz dentro do conselho, e aí nós vamos mandar no pastor. E se o pastor não fizer as coisas que nós queremos, derruba ele. Então, historicamente no Brasil, quem derruba o pastor não é o conselho, normalmente são as mulheres da SAF ou as esposas dos presbíteros, né? Historicamente, não estou falando que acontece sempre, mas estou falando que não é incomum, né? Então, as pessoas têm uma visão errada e elas olham para essa dinâmica de liderança na igreja como se a gente tivesse a falar de uma eleição presidencial, como a gente tivesse a falar de uma eleição de deputados e senadores. E não é isso. Nós não estamos a escolher pessoas para tomar conta dos nossos negócios e dos nossos ministérios. Nós estamos a eleger alguém para tomar conta dos negócios de Deus, da igreja de Cristo. E em vários momentos, o que é melhor para a igreja de Cristo é diferente daquilo que eu quero no meu ministério. Em algum momento pode chegar e falar assim, olha, esse ano nós vamos matar esse trabalho, porque nós não temos recurso para fazer isso, que nós precisamos direcionar para outra área. Estão entendendo? Eu estou falando besteira aqui. Está dando para entender a ideia ou não? Está dando para perceber ou não? Tá bom. E aí existe uma outra... E aí eu gosto de pensar, eu gosto de me iludir, ou talvez ter esperança, de que nós estamos a começar um trabalho presbiteriano nesse país que é muito mais jovem. Ou seja, é um trabalho que infelizmente ainda é pequeno. Mas pelo fato dele ainda ser pequeno, teoricamente, o que a gente poderia fazer? Começar de uma maneira diferente, sem os vícios, ou como a Cleudi colocou aqui, corrigir alguns problemas que a gente, por experiência, viu em outros locais, seja nos Estados Unidos ou seja no Brasil. E aí, o que acontece? Lá no Brasil a gente tem um ditado que se você não quer resolver um assunto, você cria uma comissão. Entendeu? Igual a gente criou uma comissão do Novo Espaço, aqui. Eu falei, não, nós vamos fazer diferente. Nós vamos criar a comissão e essa comissão vai dar conta de resolver o problema. O resultado disso eu não vou contar para vocês. Mas o ponto é de que quando nós olhamos tanto para o Supremo Concílio, lá no Brasil, quando nós olhamos para o presbitério, quando nós olhamos para o conselho, historicamente, quando uma comissão é criada, ao invés das coisas acelerarem, elas parecem que diminuem a velocidade. Parece que ser resolvido fica complicado. E por isso que ele vai falar aqui de que fica em comitês e mais comitês, ou comissões e mais comissões, escrevendo relatório, indo e voltando, e parece que a coisa não avança. E quando você faz o negócio sem entender o que você está lá a fazer, se você não entender qual é a tua vocação, se você não tiver amor por aquilo que você faz, vai ser um sacrifício. Vai ser uma luta desgraçada na sua vida servir. E aí você vai querer ficar louco que o seu mandato termine, porque você não quer concorrer. Por quê? Porque você quer mais curtir tua família, teoricamente.
Você quer mais é ficar na tua casa, você não quer ter trabalho à noite. Então, vem essa sensação de que o teu mandato é interminável, que o seu trabalho não vale a pena. Se você tiver com o foco errado, é isso. Se você estiver longe das Sagradas Escrituras, é isso que vai ser a tua vida. Se você for eleito e for assim que você pensa, meu amigo, seja bem-vindo a 5 anos de tortura e sofrimento. Se for essa a mentalidade. Agora, olha só, por outro lado, na Bíblia, os presbíteros são homens de Deus que recebem dele responsabilidades pesadas e até assustadoras. Deus os chama para dar uma expressão humana ao coração, aos olhos e às mãos do bom pastor, Jesus, no seu cuidado diário do rebanho. Então a função do presbítero está longe de ser a função de um burocrata. A função do presbítero está longe de ser uma pessoa que vai articular emendas constitucionais, PEC para isso, dinheiro para aquilo. Não. O presbítero vai ser aquele que vai tentar encarnar na prática aquilo que Cristo fez na terra. Aquilo que Cristo, o bom pastor, fez na terra. Aquilo que Cristo ordenou que fizessem. Como Cristo disse a Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. As responsabilidades são pesadas. E aí a hora que eu falo, não é para qualquer um. Não inventa de entrar nessa se você não tiver com temor de Deus no seu coração. Se você achar que você dá conta, não entra nessa, não é para você. Você não entendeu nem o que você está fazendo aqui na terra. Se você achar que ser presbítero é fácil, nem começa o jogo. Não é para você. Você nem entendeu em qual liga que você está. Você está falando português e o povo aqui está pensando em aramaico. É outra realidade. Então vamos lá. Qual o motivo dessa discrepância entre o que a Bíblia diz e a realidade? Então ele está trazendo aqui uma tese de que existe uma prática do que é ser presbítero na igreja, existe um dia a dia do que é o trabalho do presbítero, que são reuniões, um trabalho enfadonho, chato, entediante, cansativo, e que tira o presbítero da família. Basicamente, é isso que ele coloca no começo. E que se você for olhar para a realidade da igreja, em várias igrejas é isso mesmo. Ele vai falar assim, mas espera aí, a Bíblia nos mostra que o presbítero é aquele que faz a função que Cristo fazia de cuidar do povo. Por que a gente está tendo uma prática tão diferente daquilo que a Bíblia descreve? O porquê que nós, como igreja, estamos a viver uma vida tão distante daquilo que o nosso Salvador nos recomendou? Ou, melhor ainda, nos ordenou. E aí ele vai continuar. É possível pensar em diversas causas, mas ainda não encontrei nenhuma avaliação mais precisa do que esta. A igreja dos nossos dias está tentando cuidar dos cidadãos do reino dos céus, fazendo uso de estruturas e estilos de liderança deste mundo. E aqui isso é importante. Isso é importante porque eu passei pela experiência de, entre aspas, estar dos dois lados. Então eu fui aquele que trabalhava na corporação e estava trilhando um caminho dentro de uma grande instituição no Brasil e pensava que tinha vários defeitos na maneira como a igreja era conduzida e organizada. Por quê? Porque existiam melhores práticas organizacionais e melhores práticas de tomada de decisão e etc, etc, e que a igreja precisaria ser ajustada àquilo. Ok? E eu cansei de ouvir, ainda mais quanto mais bem sucedido é alguém no meio corporativo, mais ele vai achar que sabe administrar a igreja melhor do que o pastor. Eu não estou a dizer que não existam pastores que administrem mal a igreja, não é isso que eu estou a dizer. Mas ele vai achar que sabe mais do que o pastor pelos motivos errados e não pelos certos. Que ele não vai estar preocupado de qual é o padrão bíblico de fazer, mas quais são as melhores
e as maiores novidades na forma de gestão de pessoas dentro das corporações. O como estimular e recompensar as pessoas, o como tomar decisões e tudo mais. E eu vim do mundo bancário e depois entrei no mundo eclesiástico. E eu vi o tanto de besteira que eu pensava, o tanto de besteira que eu falava a respeito de como administrar a igreja, ou de como fazer as coisas acontecerem dentro da igreja. A gente não administra negócios celestiais com estratégias terrenas. A lógica do reino é diferente da lógica da terra. Existe um sentido em que elas não se casam. Existem momentos que, como igreja, nós faremos coisas que parecerão o quê? Loucura. Ou como diria o Marco, parecerão doideira. E não é pouca não, é muita doideira. Tem hora que na lógica do reino, as limitações da terra não encaixam. A maneira de abordar problemas, a maneira de tratar pessoas, a maneira como a gente lida com conflitos dentro da igreja é diferente do que a gente lida no mundo. Só um exemplo. Então, parte do cansaço e do sofrimento da igreja se dá porque muita igreja está tentando administrar dentro do reino como acontece lá fora. E isso não funciona. É possível que as igrejas evangélicas da atualidade ainda estejam a pregar o evangelho. Ele vai criticar aqui ainda que várias pregações não tenham precisão teológica, chamando pecadores ao arrependimento, alegrando-se com as conversões promovidas pelo Espírito e até mesmo ensinando doutrina bíblica aos seus membros. Contudo, perdeu muito da sua habilidade de pastorear o rebanho com eficácia necessária para conduzi-lo à maturidade bíblica genuína. O motivo é simples. No lugar dos pastores, ela tem colocado o quê? As comissões. O que ele está querendo dizer aqui é o seguinte: muitas vezes dentro da igreja a gente vai achar que os problemas serão resolvidos se a gente tiver um grupo para tomar conta de um determinado assunto. Então, por exemplo, se nós tivermos um grupo de mulheres que se reúne frequentemente para estudar a palavra, nós resolvemos o problema das mulheres. Faz sentido isso? Sim ou não? Vocês estão tímidos, sim ou não? Sim e não. Como diria Heber Júnior, sim e não. Por que sim e não? Porque existe algo de importante quando mulheres se reúnem para estudar a palavra de Deus. Elas lidam com problemas em esferas diferentes dos homens. Mas, ao mesmo tempo, isso não resolve o problema delas, porque elas precisam ser pastoreadas dentro do modelo bíblico, que é pastoreadas por homem. Elas precisam ouvir a palavra de Deus exposta de maneira autoritativa no culto público. Então, criar um grupo de mulheres não remove das mulheres a obrigação de estar no culto. Não remove das mulheres a obrigação de ser parte da vida da igreja. Não adianta eu criar uma comissão para cuidar dos adolescentes se os adolescentes não aprenderem com o pastor deles. Não adianta eu criar atividades que sejam legais, então vamos fazer uma tarde de jogos para os adolescentes, se a gente não oferecer a palavra. Então não adianta nós tentarmos, isso aqui é importante, que enquanto eu permanecer em sanidade, isso nunca vai acontecer aqui. E se acontecer, eu vou embora. Nós nunca tentaremos ser o que o mundo chama hoje de uma igreja acolhedora. Da maneira como o mundo pensa o que é acolhimento. O nosso foco aqui nunca vai ser transformar o espaço de culto num espaço agradável e aconchegante, como se parecesse um boteco, um café. Nunca vai ser isso aqui. Igreja tem que ter cara de igreja. Igreja tem que ter cara de que existe um espaço separado para algo especial que acontece. Existe algo de especial que acontece aqui todos os domingos. E é isso que a gente tem que comunicar visualmente. Então a gente nunca vai ser uma igreja acolhedora no sentido de que a gente aceita os pecados das pessoas.
A gente também não vai ser. Então a gente não vai administrar o reino com a cabeça do mundo. A gente vai administrar o reino de acordo com as regras do reino, de uma maneira que o nosso objetivo final é conduzir vocês à maturidade bíblica. Então vamos supor, hipoteticamente, de acordo com alguns irmãos que estão muito mais empolgados em algum sentido do que eu, que a igreja um dia venha a ter 2.000 membros. Né? Eu recebi outro dia essa preocupação, sabe? Falei assim, não, pastor, será que a igreja não vai ficar muito grande, assim, uns 2.000 membros? Eu não vou... Falei, meu irmão, você já pensou que problema bom para nós resolver em Portugal? Não seria? A nossa denominação hoje não tem 500 pessoas, no país inteiro. O dia que a gente começar a ter esse tipo de problema, isso é problema ou é benção? A gente dá um jeito de administrar diferente, mas é benção. Vamos supor que a gente tenha que avaliar se uma igreja está indo bem ou mal. Qual é a maneira de avaliar se a igreja está indo bem ou mal? É pelo número da igreja? É pela quantidade de membros que a igreja tem? Ou será que é pela maturidade bíblica dos membros? Será que é pela maneira como os membros vivem fora das 4 paredes da igreja? Será que é quando o dito crente chega no mundo e dá um bom testemunho? Eu acredito que é pela segunda forma. Eu não gosto de número. Eu não gosto de ficar pensando em número. Porque daí a gente entra na de Davi. Vocês lembram Davi com números ou não? Um dia, Davi foi tentado por Satanás e o coração dele se encheu de orgulho e ele resolveu fazer um censo para ele saber quantas pessoas tinham debaixo do poder dele. E aí, meu amigo, quero que você vá e lê o texto. Deus chegou para ele e falou, agora você escolhe. Você fez o censo, escolhe uma de 3 punições. Ainda vou te dar o direito de escolher. E Deus manda a punição em cima de Davi. Quem se preocupa com o número? Está preocupado com a sua própria glória. A gente tem que se preocupar com aquilo que a gente não pode fazer, que é a transformação do coração. Então, eu entendo que essa função de sermos condutores, e aqui eu estou pensando na liderança da igreja, condutores para que os membros se tornem cada vez mais maduros na fé, é responsabilidade de quem? A transformação do coração é o Espírito, esquece. Agora, no dia a dia, quem? Será o conselho. Dentro da igreja presbiteriana será o conselho. A responsabilidade que nós temos. Se você não amadurecer na fé, Deus não está me usando na pregação, num certo sentido. Então, a gente precisa começar a pensar da maneira como Deus quer que nós pensemos. Então, quando vocês forem votar num presbítero, pense em quantas interações você teve com ele, quantas vezes essa pessoa te abençoou, de que maneira essa pessoa te edificou, de que maneira essa pessoa te confrontou, de que maneira essa pessoa te confortou, de que maneira essa pessoa te ajudou em alguma circunstância de dificuldade. Porque função de presbítero é diferente do que as pessoas normalmente pensam. O presbítero não é aquele que se deu melhor profissionalmente. Ele não é o executivo mais bem-sucedido da empresa, da igreja tem que ser presbítero. Não é a pessoa mais culta, o homem mais culto, com mais PhD, XPTO, não sei o quê, que tem que ser presbítero. E não é o cara que tem o maior dízimo que tem que ser presbítero, não é o mais rico. O que Deus pede são homens crentes que estão dispostos a dar a sua vida pelo bem da igreja. É dar a sua vida.
partir do momento que você aceita ser líder na igreja, você abre mão de uma coisa, pelo menos. Você abre mão da sua vida, a vida não é mais sua. Agora você serve uma causa diferente. Agora, a tua preocupação não é mais só consigo mesmo e não é mais só com a sua família. A sua preocupação diária é o povo de Deus. A tua preocupação diária é saber como que a igreja está, como o povo está. E isso é um negócio que muitas vezes me consome. Toda semana, ou diria melhor, praticamente todos os dias, quando eu me deito, a sensação que eu tenho é de incompetência. A sensação que eu tenho é: deixei de fazer o que tinha que ser feito. Existe algo que ficou para trás. Eu não consegui fazer tudo que eu tinha que fazer. É todo dia isso aí quase. E quando eu perder isso, eu perdi noção do que eu estou a fazer. Porque a hora que eu achar que eu estou dando conta de fazer o que tem que ser feito para cuidar da noiva de Cristo, eu fiquei louco. Eu perdi noção da realidade. Então vamos avançar. Então talvez, aí tem uma sessão que ele vai ficar falando de pastor, mas o livro é sobre o quê? Presbítero. O livro é sobre presbítero. E ele começa a falar pastor, o pastor isso, o pastor aquilo outro. Aí ele vai dizer assim: talvez você estranhe a ênfase dada ao termo pastor ao longo desse estudo. Além de ser uma palavra apropriada, ela define muito bem qual é, de fato, o ofício do presbítero, o ministério de pastoreio. O trabalho dos presbíteros nada mais é do que o cuidado pastoral do rebanho de Deus. Esse conjunto de imagens bíblicas pode ser visto desde Gênesis até o final do Novo Testamento. Demonstra tanto a descrição que Deus faz do seu próprio cuidado, quanto as necessidades do seu povo. Também se destaca na descrição de Jesus, que Jesus faz de si mesmo e de sua obra, bem como na comissão dos apóstolos da sua igreja. Então, uma primeira coisa que a gente precisa entender é de que presbítero e pastor têm a mesma função dentro da igreja de Cristo. Nós veremos que vai existir algumas ênfases diferentes. Nós veremos que em alguns momentos eu vou ser cobrado mais por algumas coisas do que os presbíteros serão. Mas no cuidado do povo, presta atenção nisso aqui, no cuidado do povo, eu, o pastor, que é conhecido como, nas letras da lei, presbítero docente, serei tão cobrado quanto o que nós conhecemos como presbíteros são os presbíteros regentes. Nós vamos passar por essas terminologias. O cuidado do povo é do conselho. E aí, uma primeira coisa importante, eu imagino que isso não aconteceria aqui, mas na minha experiência de igreja, normalmente as pessoas ficam decepcionadas quando eles recebem visita do presbítero e não do pastor. Como se a presença do pastor tivesse uma áurea mais poderosa. Como se o pastor fosse uma pessoa especial. Se você acha que o pastor é uma pessoa especial, continue evitando contato com ele no dia a dia. Porque se você começar a conviver com o seu pastor, você vai ver que ele não tem nada de especial. É uma pessoa normal, cheia de pecados, cheia de lutas e tudo mais. Então, uma coisa importante, hoje o conselho é formado por 4 pessoas. Qualquer uma dessas 4 pessoas foi escolhida por Deus para cuidar de vocês. Não existe nada de especial na minha figura, não existe nada de especial na figura de outro presbítero. O que existe de especial é o Deus que nos chamou e o Deus que nos usa. Então, o conselho foi chamado para cuidar do povo. O presbítero é pastor, nesse sentido de cuidar do povo. Nós veremos que existe, dentro da igreja presbiteriana, alguma ênfase no dia a dia
que vai estar relacionado com a vocação e o sustento. É uma outra história. A gente chega lá. Aí você pode perguntar, mas o cuidado pastoral é trabalho do pastor titular, não é mesmo? Afinal de contas, chegou, nem precisei falar. Afinal de contas, ele é chamado do quê? Pastor. É ele que tem o preparo, bem como a experiência, e o mais importante na cabeça do povo, ele recebe um salário para desempenhar o seu trabalho. Presbíteros leigos são ocupados, logo o pastor é à toa. É a minha adição aqui, certo? Se o presbítero leigo é ocupado, o que a pessoa está dizendo com isso? Que o pastor não é. Homens que têm um emprego de tempo integral, esse pastor nem trabalha, não é? Só pastor faz o que da vida, né? E muitas outras responsabilidades, os presbíteros, né? Na maioria das igrejas, o mandato deles é de só alguns anos, ou seja, lá nos Estados Unidos, dentro da igreja presbiteriana, existe uma diferença da igreja presbiteriana do Brasil e da igreja presbiteriana de Portugal. É que uma vez o pastor eleito, ele só sai de lá se ele fizer burrada mesmo, ou se ele morrer. No Brasil e aqui, nós temos tempo de mandato. Então o reloginho meu está contando, já cheguei em 9 meses, está pronto para nascer. Né? Eu tenho 3 anos, está passando o primeiro de 3. Então por isso que ele vai dizer que os presbíteros, aí em todo canto, os presbíteros têm mandato normalmente de 5 anos. Então você faz eleição, ele exerce a função durante 5, e ele pode ir para uma reeleição ou não. Aí depende da igreja, depende da postura dele e tudo mais. Mas enfim, simplesmente, não tem condições, o presbítero, tadinho, né? Não tem condições de trabalhar como pastor. E nem devemos esperar isso dele. Vocês concordam com isso ou não? Tudo crente agora, né? Tudo santo. Você acha que tem fundo de verdade nisso aí ou não? Ou você já ouviu alguém pensar assim ou não? Já, né? Vamos ver se é o próximo slide que eu vou falar disso, vamos ver. Então pronto, vamos lá, olha aqui. Então, sem dúvida alguma, o pastor titular deve se ocupar com o rebanho, alimentando e cuidando das suas necessidades, bem como representante do bom pastor. Mas será que cabe só a ele, ou no caso de uma equipe pastoral, ou seja, se eu tivesse auxiliares, profissional assalariado, a tarefa de pastorear o rebanho? E a resposta, se eu não tivesse até agora preparado vocês, boa parte poderia dizer que sim, como é a maior parte que acontece nas igrejas por aí. E eu não tenho problema nenhum de falar isso. Não é porque eu ganho para ser pastor que eu tenho que trabalhar menos ou mais que eles. Eu não estou nem aí para isso. Tanto é que eu falei para o Lu, falei para o conselho, eu não negocio o salário. Digno é o trabalhador do seu salário. Quem vai responder diante de Deus se eu estou sendo bem recompensado ou mal recompensado é o conselho. Na conta deles essa. Eu não entro nessas votações. Agora, não é porque eles não recebem que eles não têm que fazer. Porque senão, como que está sendo a nossa mentalidade? Ou como diria o Lucas, como que está sendo o nosso mindset? A gente está a pensar como o mundo. A gente está a pensar que o serviço no reino é em troca financeira. É compensação. Agora, me diga, eu e você precisamos receber mais algo além do que a salvação para servirmos no reino? Existe dinheiro que compre a salvação? Então todo presbítero já foi bem recompensado, muito mais do que ele merecia. O desgramado merecia o inferno. Está indo para o novo céus e para a nova terra para junto de Cristo. Então olha só, de um jeito mais bonito, o que o autor fala. Então a resposta bíblica é que não. De acordo com as escrituras, os presbíteros são tão pastores da igreja quanto qualquer pastor que tenha recebido treinamento e seja pago para exercer essa função. Os presbíteros e o povo de Deus precisam entender isso. E a igreja deve moldar a sua vida e o seu ministério de acordo com essa visão. Então o que o Sittema está a defender aqui é de que se nós não entendermos
que presbíteros docentes e presbíteros regentes têm a mesma responsabilidade no dia a dia da igreja, no sentido de cuidar do povo, a igreja está fadada ao fracasso. É uma má administração da igreja de Cristo. É um mau pastoreio das ovelhas de Jesus. E aqui eu vou falar isso para vocês, porque eu contei para os outros que eu tinha feito isso. Quando eu fiz uma reunião com os líderes da igreja, com os diáconos, com os presbíteros e com as famílias. Então, era numa das minhas idas e vindas no primeiro semestre. Aproveitei que minha esposa não estava aqui e fiz esse almoço depois do culto. E como eu estava lá, tinha que ter palestra, certo? E quando eu contei isso para algumas pessoas nos Estados Unidos, assim, é sério que você fez isso? Você teve coragem de fazer isso? Falei, já vamos ver de cara o que vai dar, né? Se os caras já não quiser agora, aí a gente já desiste. Porque se não for assim, não dá certo. E o que foi o objetivo meu nessa reunião? Meu objetivo era conversar com as famílias dos oficiais e com os oficiais. Então era com os dois. E a primeira coisa que eu precisava que eles entendessem é que ainda que eu seja remunerado para isso, e ainda que eu tenha algumas responsabilidades que eles não têm, por exemplo, recai sobre mim semanalmente vir pregar. Eles podem fazer isso em algumas ocasiões? Podem. Mas recai sobre quem a responsabilidade maior? Minha. Então, eu fiz uma enquete. Falei, fulano, quantas horas você trabalha na semana? Aí, sem nomes, o fulano falou 30. Falei, ciclano, você trabalha quantas? 50. Beltrano, umas 40. Falei, então tá bom. Então isso é o que vocês trabalham. Esse é o trabalho de vocês? É. Então tá bom. Fora isso, tranquilo. Falei, quanto tempo vocês acham que demora a montar uma pregação, mais ou menos? Que é o padrão nosso aqui. 20 horas. Se eu for traduzir o texto, se eu for consultar comentários, se eu for pensar nas aplicações, se eu quiser fazer um negócio mais ou menos 20 horas. Tá, 20 horas. Quanto demora a montar uma aula de EBD? Aí alguém falou, 20 horas também? Eu falei, não, EBD é mais tranquilo. Tem os auxílios, tal, umas 10 horas, vou aliviar, umas 10 horas. Falei, mas quantas aulas eu dou na semana? Agora já são 2. Chegamos em quantas horas? 40. Só que, se não bastasse isso, você quer que eu fale toda semana a mesma coisa ou você quer que eu me atualize e estude para falar coisa diferente? Se você quiser, eu fico falando toda semana eu falo a mesma coisa. Pego, que eu já fiz um teste, tá? Isso aqui é um teste importante. Eu peguei e fiz perguntas sobre a pregação de Gênesis 1. Nós estamos em Gênesis quanto agora? 3. Os caras já esqueceram Gênesis 1. Então o que eu posso fazer? A hora que eu chegar no 11, eu volto para o 1 de novo. E posso tocar o ré da vida e vocês vão continuar esquecendo. Eu poderia fazer isso. Vocês querem isso ou vocês querem ouvir coisa diferente? Coisa diferente. Normalmente é coisa diferente, mais atualizada. Então, para isso eu preciso ler livros diferentes. Eu preciso parar e estudar outras coisas. Então, eu olhei nos olhos deles e falei, no fim das contas, eu no mínimo trabalho igual a vocês. Para fazer uma coisa que eu não estou pedindo vocês a fazer. Eu não estou pedindo para vocês pregarem toda semana. Eu não estou pedindo para vocês darem aula toda semana. Pelo menos por enquanto. Eu falei, então, trabalhar, nós estamos trabalhando igual. Agora, você quer que eu visite sozinho? Você quer que eu aconselhe? Nem entrei na onda de aconselhamento. Estou fazendo 3, 4 atendimentos por semana. Tem dia que eu estava chegando de terça-feira, 3 da tarde na igreja e indo embora 11 da noite. Então assim, todo mundo trabalha, meu. Não tem ninguém à toa, vagabundo. Daí eu ouvi um dia, falei assim, não, mas o senhor tem um dia do descanso na segunda. Eu falei, é verdade.
Aí eu vou para o continente com a minha esposa. Eu começo meu descanso no domingo à noite, então segunda à noite eu visito. E você tem um domingo inteiro à toa que eu não tenho, entre aspas, né? Sábado você está descansando, eu não estou. O meu sábado é agarrado no estudo. Então assim, não é para ficar comparando. Mas o ponto é, trabalhar todo mundo trabalha. E aí, para entrar no ministério, para entrar na vocação, para entrar no oficialato, tem que ter coração em Deus e tem que ter coração na obra. Quer vida fácil, meu amigo? Não é esse o lugar. Eu quero ter vida tranquila, quero ter minhas noites em paz. Pô, não é esse lugar. Esses dias eu estava começando a ficar com a vida tranquila. Aí vai um e faz a burrada. Eu falo, putz, meu, sério, de novo, meu. De novo, problema para resolver. Eu estava agora que estava chegando o Natal. Queria passar o Natal tranquilo, não, burrada. É burrada atrás de burrada. Então assim, não tem, meu, vida fácil. Você quer vida fácil? Nem almeje isso. Mas a Bíblia diz que quem almeja isso, boa coisa almeja. Então, na semana que vem, nós continuaremos o estudo do que é ser presbítero. Até agora, tá light. As pancadas vão começar a vir para frente. Por enquanto, eu só estou preparando o terreno para vocês entenderem que a função é a mesma. A hora que a gente entrar na análise do texto bíblico, aí o negócio vai ficar apertado para o nosso lado. Tá certo? Então, agora estamos em amor e na alegria, depois vai ser amor na tristeza. Tá certo? Então vamos orar. Pai, muito obrigado por esse momento, muito obrigado pela Tua palavra e pela forma como o Senhor escolheu cuidar do Teu povo. Obrigado pelo conselho da Igreja Pedras Vivas, pela maneira como o Senhor tem trabalhado através de nós e em nós. Muito obrigado, pois se não fosse a Tua poderosa mão nos protegendo, nos sustentando e nos conduzindo, teríamos errado muito mais do que erramos, teríamos deixado a desejar muito mais do que desejamos, se não fosse a Tua graça, se não fosse a Tua misericórdia. Conduz o Teu povo nesse processo, levanta líderes no meio do Teu povo, conduz a assembleia, a eleição, para que possamos ser alvos da Tua graça e não do Teu juízo. Dá-nos bons líderes, dá-nos pessoas preocupadas com o Teu povo, dá-nos pessoas que Te amam mais a Ti do que a si mesmo, de que amem mais as pessoas do que o próprio conforto. Dá-nos pessoas com um coração sacrificial, com um coração inclinado ao serviço, com um coração que ama servir. Tem misericórdia de nós. Tudo isso nós clamamos, gratos, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.